irmãos, para a gente iniciar aqui, eu queria recapitular os pontos principais daquilo que a gente pensou no domingo passado, tá? De forma que, bem breve, alguns pontos principais. Primeiro, nós falamos do cordão dourado, tá? Esse cordão que passa por toda a escritura, e nesse cordão nós temos então 3 fios, né, que fazem parte desse cordão. E nesse cordão então temos o reino, o pacto e o mediador. Tá? O reino é essa criação de Deus que é trazida à existência e que o Senhor governa toda essa criação. Tá? O pacto envolve o meio como Deus se relaciona. Então a gente viu que o pacto é esse compromisso de sangue que é implementado por Deus. É o Senhor de forma unilateral quem dita essas regras do pacto. E o mediador, a gente vê então, por todo o Antigo Testamento ali, figuras, né, de homens que fazem esse papel, mas que são imperfeitos e apontam então para o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é uma característica que o Gerardo Bosch traz, que é a adaptabilidade prática das Escrituras. Ou seja, envolve além da questão do intelecto, envolve além da questão do conhecimento, mas de forma prática ela influencia a forma como a gente vive, tá bom? E então nós definimos o conceito de temor do Senhor. Vimos aqui 3 pontos em relação ao temor do Senhor. Primeiro ponto, que ele concentra-se em ninguém menos do que no único Deus vivo e verdadeiro. Então não é o temor de um Deus qualquer, não é o temor de uma divindade, de um ser superior, mas é o temor desse Deus do pacto. O segundo ponto é que esse temor ele vai além de uma simples reverência, mas esse temor é reconhecer a Deus, esse Deus do pacto, como juiz, tá certo? Então, esse Deus a quem nós devemos prestar conta. E o terceiro ponto, que esse temor nunca deve se sobrepor a uma confiança contínua na bondade e na graça de Deus. Então, esse temor do Senhor não é um temor que nos afasta de Deus, pelo contrário, é um temor que nos aproxima de Deus. Então, temor de Javé, ou temor do Senhor, significa amá-lo com tudo que você é e confiar nele com tudo o que você possui. É amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, mas nessa consciência de que Ele é o único Deus verdadeiro e que Ele também é o justo juiz. Tá bom? Então hoje, irmãos, a gente vai, nós já definimos então aqui temor do Senhor. Hoje a gente vai pensar um pouquinho nesse termo sabedoria, tá? Porque a sabedoria, ela aparece, esse termo sabedoria, de diversas formas, principalmente ali no Antigo Testamento. Então ele vai aparecer ali em situações diferentes do termo sabedoria. É um termo que aparece aproximadamente 150 vezes no Antigo Testamento. E o termo correlato, que é sábio, aparece cerca de 166 vezes no Antigo Testamento. Então a gente vai pensar um pouquinho de que modos esse termo sabedoria ele vai aparecer ali no Antigo Testamento, tá certo? Para a gente entender, então, a gente definiu o conceito de temor do Senhor. A gente saiu na semana passada aqui definindo o temor do Senhor. Hoje nós vamos sair daqui entendendo o que é sabedoria à luz da Escritura. Tá? Então, o primeiro ponto, irmãos, é que esse termo ele pode aparecer para falar de habilidades práticas, ou seja, de uma perspicácia que determinada pessoa tem. Então, se você puder abrir 2 pessoas, uma em Êxodo 28, versículo 3, e uma em 1 Reis 7, 14. Êxodo 28, versículo 3, e uma pessoa em 1 Reis 7, 14. Também a todos os homens hábeis a quem
gente vê ali homens que participaram ali da construção do tabernáculo, eles estão cheios do espírito de sabedoria. Então a gente vê uma habilidade aqui mais prática, tá bom? 1 Reis 7:14. Era este filho de mulher viúva da tribo de Naftali. Fora seu pai, o homem que trabalhava em bronze. Que era cheio de sabedoria e de entendimento, e ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Então a gente vê ali um homem que era cheio de sabedoria, mas que ele trabalhava com bronze. Então a gente vê esse termo sabedoria aqui sendo aplicado para uma questão mais prática, para uma perspicácia, ali uma habilidade muito prática, tá bom? Um segundo ponto, irmãos, é que esse termo sabedoria pode passar aí não, ele pode se referir à habilidade dos soberanos em governar. Um rei que exerce sabedoria em seu governo, que ele cria tanto oficiais como um povo feliz e satisfeito. Então vamos ler mais uma vez aqui esses dois textos, 1 Reis 3:28 e 1 Reis 10:8. Uma referência aí a Salomão, e você vê que todo Israel teve profundo respeito pelo rei por conta da sabedoria que ele mostrou ali na hora de decidir. Então a gente vê essa sabedoria relacionada a essa habilidade do rei governar o povo. 1 Reis 10:8. Cavalo de Salomão e o benefício da ciência, e comerciantes do rei recebiam da ciência completa do século. 10:8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Então isso aí é uma fala da rainha de Sabá, não é? Capítulo 10 aí de Reis. E aqui também um aspecto muito interessante, irmãos, que quando a gente pensa nessa sabedoria de Salomão, é uma sabedoria que ela ia além do povo de Israel, além do povo de Deus. A rainha de Sabá, ela vem de longe, porque ela ouviu falar dessa sabedoria de Salomão. Então essa é uma sabedoria que vai além ali das fronteiras do povo de Deus, mas então ela diz: feliz os teus oficiais e feliz o povo, tá certo? Por conta, então a gente vê aqui esse segundo ponto, a habilidade do rei governar, então ela pode ser usada, essa palavra aqui, sabedoria. Mas irmãos, um segundo ponto aqui, mais um ponto aqui, várias passagens que empregam o termo sabedoria, elas ressaltam que a única maneira, a única forma da gente entender o mundo corretamente é percebendo ele como uma criação de Deus, algo que surge da sabedoria de Deus e é governado por Deus. Isso aqui é o que nós podemos chamar de cosmovisão, tá? Essa aqui é a cosmovisão cristã correta. É a única maneira da gente compreender o mundo exatamente como ele é. É um mundo que surgiu da sabedoria de Deus e é governado então pelo entendimento divino. Vamos ler aí, não vamos ler todos os textos aqui. Alguém pode abrir aí, por favor, em Jó 38, 37 e 38 e Salmo 104, versículo 24. Jó 37. E pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os homens dos céus, e os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida, e os torrões se apeguem uns aos outros. Que a gente vê aí essa sabedoria de Deus, enumerando as nuvens, essa sabedoria de Deus no governo e no controle
Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheias na terra das tuas riquezas. Ok, perfeito. Então, primeira coisa, a palavra sabedoria ela pode significar uma perspicácia, uma habilidade de fazer alguma coisa, certo? A gente tem também essa capacidade do rei de governar, tratado também no Antigo Testamento como sabedoria, mas a gente vê então aqui que a única maneira da gente entender corretamente o mundo é perceber que ele é criado, que ele surgiu da sabedoria divina. Porque é essa sabedoria, que é esse Senhor então, que governa esse mundo. Mas irmãos, nós chegamos aqui num ponto importante, tem até um pouquinho a ver com a nossa pregação de hoje. Pode passar aí, Daniel. Provérbios, queria que uma pessoa desse aí, Provérbios, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Então veja, aqui a gente tem um ponto muito importante e fundamental. Aqui ele inclui a retidão e a justiça como partes da sabedoria. Então, quando nós pensamos aí no ser humano, né, aquele que caiu, aquele que mergulhou no pecado e aquele que em si mesmo não tem essa retidão e não tem essa justiça. Aqui a gente encontra então o problema. Como esse ser humano que não é bom, como esse ser humano que não é reto, ele pode então alcançar essa sabedoria, já que a sabedoria inclui retidão e justiça. A gente percebe aqui que a sabedoria ela vai muito além de uma habilidade, de uma perspicácia, de uma habilidade de fazer algo. Mas a sabedoria envolve uma questão moral. A sabedoria não é só saber fazer ali alguma coisa, mas envolve retidão, envolve justiça. Então, se é uma questão moral, e a Bíblia vai dizer lá, Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer, e a sabedoria envolve justiça. A questão aqui é, somente o Senhor pode conceder a verdadeira sabedoria. Somente Deus pode conceder a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria envolve retidão e justiça. E em nós mesmos, a gente não tem essa capacidade, por conta do nosso pecado, de alcançar essa sabedoria que envolve retidão e justiça. Então, para não ficar aqui só na nossa fala, Salmo 90, 12 e Provérbios 2, 6. Salmo 90, 12 e Provérbios 2, 6. Acho que pode ler. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. O salmista ele pede para que o Senhor ensine a contar os dias para quê? Para que ele alcance o coração sábio. Provérbios 2, 6. O meu sonho dá sabedoria, da sua boca me inteligência e justiça. Então, o Senhor é que fornece, então, irmãos, essa sabedoria na qual a gente está se referindo aqui, tá bom? A sabedoria que nós estamos pensando, ela envolve questões morais, questões de retidão, questões de justiça. E por conta do nosso pecado, a gente não consegue, então, alcançar essa sabedoria se o Senhor mesmo não nos der essa sabedoria, tá? Pode avançar aí, Daniel. Eu trouxe aqui a definição do Palmer Robertson sobre o que é sabedoria. Veja o que ele diz. Sabedoria
é a habilidade de entender os princípios básicos inerentes na ordem criada de Deus e viver através de tais princípios. Perceba nessa primeira parte aí, entender e viver. A gente tem um aspecto aqui do crer corretamente, mas viver corretamente, tá? Segunda parte, sabedoria é viver a plenitude da vida com uma consciência constante de responsabilidade diante de um Criador e Redentor amoroso, gracioso e justo. Então veja que o sábio é aquele que tem uma consciência constante. Constantemente ele vive, ele sabe que ele vive diante desse Criador e Redentor, que é amoroso, gracioso e justo. Então perceba aqui esses atributos de Deus aqui, né? O Deus que é amor, ele também é justo. Então a gente tem muitas igrejas aí que falam de Deus somente como se Deus fosse amor, mas como se não fosse justo. Isso prejudica a nossa forma de viver, não é? Porque se Deus é amor, mas não é justo, tudo bom, não é? Então, se Deus é justo, mas não é amor, e aí onde é que fica? Nós somos ou não somos amados? Não é? Então, é a consciência desse Criador e Redentor que é amoroso, gracioso, mas também é justo. É uma consciência constante. A sabedoria envolve você constantemente saber que você está diante desse Deus. E aqui está muito ligado com o temor do Senhor. Se você não tem esse Deus e aí é um temor específico a Yahvé, se você não conhece esse Deus, por consequência você não vai conhecer os atributos desse Deus e por consequência então você não vai viver de forma com essa consciência constante desse Criador e Redentor e amoroso e justo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Vocês estão muito calados. Alguém quer falar? Vai, Deus. Quem é Deus faz com que eu me torne consciente do que eu preciso fazer, o que eu preciso seguir para a consciência. No primeiro exemplo que eu dei foi sobre o conhecimento, a habilidade manual que as pessoas tinham. Dá para fazer uma ligação direta que aquilo seria a visão de Deus para aprendimento, a sabedoria, quando ele fala sabedoria de habilidade. Deus proveu pessoas que tivessem habilidade de aquilo. Sim, sim. O Senhor te dá a sabedoria, e aí é todos os âmbitos, né, que a gente está falando. E aí ela não existe só esse lado da sabedoria, do saber fazer, mas envolve uma questão moral, tá certo? Então, o saber fazer também é algo dado por Deus. Né? Esse desenvolvimento que a gente consegue ter também é algo dado por Deus, é um entendimento dado por Deus. Tá bom? Deu para entender? É só poderia haver uma pessoa que tem conhecimento, habilidade, mas que não está diretamente alinhada à sabedoria sobre conhecimento. Aquela pessoa que foi selecionada para fazer, ela estaria não só com conhecimento técnico, mas também com princípio, comparação, talvez inteligência e redenção. Sim, sim. Porque a sabedoria ela envolve a questão moral também. Entende? Então você pode até externamente estar fazendo algo, mas se não tiver inclusa a retidão, se não tiver inclusa a justiça, você não é considerado um sábio. Pode passar aí, Daniel. Irmãos, um ponto que é importante a gente estudar um pouco é sobre a poesia das Escrituras, tá? Embora não seja a poesia em si que defina se o livro é ou não de sabedoria, tá? Mas esse é um tipo de texto que é predominante nesses livros que a gente está estudando, certo? Então, algumas considerações aqui sobre poesia. Primeiro que a poesia, ela compreende cerca de um terço do Antigo Testamento. Então, a gente não só vê poesia em Salmo, em Provérbios, em Eclesiastes,
mas a gente vê poesia em Gênesis, em Números, em Samuel, em Êxodo, em Isaías. A gente tem diversos textos que são textos na forma poética, tá certo? Então a poesia, ela aparece lá desde Gênesis e ela compreende cerca de um terço do Antigo Testamento, certo? Então a gente tem alguns livros que são completamente escritos na forma de poesia. Salmos, Provérbios, Cânticos, Lamentações são completamente poéticos em sua forma. Mas um ponto importante aqui da poesia é que ela desperta duas coisas. Primeiro, a imaginação e segundo, a memorização. Ela ajuda no ensino. Esse tipo de texto é um tipo de texto que facilita a gente a memorizar, por consequência, a gente a ensinar a outros. Então, perceba que dizer que Deus é onipotente é diferente de dizer que Deus controla a fúria dos mares. Dizer que Deus é onipotente é mais conceitual, né? A gente está ali com a palavra, mas dizer que Deus controla a fúria dos mares, isso envolve muito mais a nossa imaginação. Rapidamente a gente consegue montar a imagem na nossa cabeça e a poesia ela desperta muito isso na gente, tá? E o segundo ponto é a memorização, que facilita demais o ensino. Então, normalmente o texto que é muito fácil de você ensinar crianças é, por exemplo, Provérbios, não é? Provérbios ali é um texto muito tranquilo para que você ensine a criança os salmos, porque a forma como ele está escrito é uma forma que é fácil de memorizar e também fácil de você ensinar, tá bom? Então, a gente tem trechos mais breves, como Gênesis. Uma pessoa pode abrir em Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e 24. Quem abrir pode ler Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Disse Lameque a sua esposa, Ada e Zila: ouve, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tornará vingança de Caim, e Lameque de Abel, 70 vezes 7. Então a gente tem um texto aqui de Gênesis, mas que está na forma de poesia, tá? Só para você aprender isso, que a poesia ela não está somente nesses livros específicos aí que a gente está estudando, mas por toda a Bíblia a gente encontra textos na forma poética, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, as bênçãos de Jacó sobre seus filhos, a gente tem o cântico de Moisés, a gente tem a oração de Ana, vários textos ali no Antigo Testamento que estão escritos justamente então dessa forma poética, tá bom? Vamos passar aí, Daniel, mais algumas características aí dos livros ou da literatura de sabedoria, tá? Então a gente tem o paralelismo, que é algo muito forte nesses livros, a gente tem acrósticos, a gente tem o melisma, a gente tem símbolos, metáforas, parábolas e enigmas. Vamos tentar aí, pelo menos o paralelismo, a gente compreender esses três tipos. Então, uma pessoa, Provérbios 7, 4, uma pessoa, Provérbios 10, 1, e uma pessoa, Provérbios 21, 16. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao inimigo chama teu pai. Esse é igual o não 7, 4, tá? Então a gente vê aí um tipo de paralelismo sinônimo, tá? Duas frases ali juntas que elas querem então dizer a mesma coisa, tá? De formas diferentes. Provérbios 10, 1. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato quer
Ok? Então a gente tem ali o antitético, né? Ele coloca como se fossem dois opostos aí, mas também querendo dizer exatamente a mesma coisa, tá? Mas dessa forma ele coloca ali como se fossem dois opostos. E 21:16. Como que se desdobra também incluído na congregação dos mortos recusará. Ok. O sintético ele é como se fosse uma espécie de complemento, tá? De resumo. Então uma frase ali, ela resume e complementa a outra, tá bom? Então o sinônimo, o antitético, quando ele coloca ali dois opostos, querendo dizer a mesma coisa, e também o sintético. Acrósticos a gente tem aí o Salmo 119 que a gente está estudando, é um acróstico, né? Mas também a gente tem Provérbios 31, que é da mulher virtuosa. Aquele texto ali, ele também é um acróstico. Então, cada verso ali inicia com uma letra do alfabeto hebraico, tá certo? Então, esse texto é muito conhecido da mulher virtuosa, ele também é um acróstico, assim como o Salmo 119, que a gente vem estudando aqui. Em cada estrofe ali, ela inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Mas nós também temos o merisma. Quem puder abrir Isaías 10:18. Também construirá agora na sua floresta, no seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando o corrente se define. Então, veja que ele diz ali, desde a alma até o corpo, tá? Então a ideia aqui é da pessoa inteira. Ele usa dois elementos ali para se referir à pessoa inteira. Então é como se, como ele também vai falar em Isaías, no capítulo 1, versículo 6, da planta do pé à cabeça, né? Então ele está se referindo a toda aquela pessoa. Então, quando ele fala da alma e do corpo, ele não está se referindo a duas coisas, mas a mesma coisa ali, e ali então no seu texto ele coloca como duas, mas se referindo ao objetivo à pessoa inteira, tá bom? Então a gente também tem símiles e metáforas que aqui já são mais conhecidas nossas, né? São tipos de texto mais conhecidos nossos. Parábolas e enigmas, a gente vê lá em Sansão, por exemplo, vários enigmas, né? Que Sansão ele coloca ali diante dos filisteus, tá bom? Então aqui só para a gente dar uma geral em relação a esse tipo de como funciona essa poesia, tá? Tem mais características que você pode também pesquisar em relação à poesia hebraica, mas paralelismo, o ritmo da poesia, acróstico, merisma, metáfora, tudo isso vai aparecendo ali nesses textos. Então, compreender essa forma de escrita nos ajuda a ler esses livros da forma correta. Tá bom? Pode passar aí, Daniel. Um ponto importante também, irmãos, a gente compreender o papel régio da sabedoria. Esse papel real da sabedoria, porque essa sabedoria que vem de Deus, ela sempre conduziu a história, ela sempre conduziu o povo de Deus. Então a gente tem figuras ali como Adão, como José, como Josué, como Davi, e todos esses homens, a Bíblia fala que eles tinham a sabedoria do Senhor. Então a sabedoria, ela está intimamente ligada com o governo. A sabedoria ela está intimamente ligada com a condução do povo de Deus. É o modo como Deus conduz o seu povo, é pela sua sabedoria. Então, por exemplo, quando a gente vê lá Gênesis 2:19, é um texto onde Deus pede que Adão nomeie ali os animais, né? Na nossa Bíblia está para que ele defina como vai chamar os animais. Mas no texto original, se
seja, como ele vai designar esses animais. Ou seja, ali vai além de simplesmente dar um nome, mas como Adão ia ali classificar aqueles seres. Então essa é uma sabedoria que Deus deu a Adão para que ele ali como regente, ele pudesse então governar aquilo ali. José também, Gênesis 31, 39, quem puder abrir aí. 41, 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus se fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Deus te fez saber tudo isso. Então veja, não era José que tinha então essa sabedoria que vinha dele, mas Deus deu a José então essa sabedoria para que ele pudesse ali então agir como governante, tá? A gente tem a mesma coisa com Josué, a gente tem a mesma coisa com Davi. Então a gente começa a entender aqui, quando a gente fala, né, rei, pacto, mediador. Esses homens, eles eram mediadores imperfeitos, não é? Aqueles homens que apontavam para Cristo. A sabedoria que eles tinham era uma sabedoria dada por Deus para que eles pudessem ali naquele momento então conduzir. Mas a sabedoria ela tem então um papel régio, um papel real na condução ali do povo de Deus, na condução da história. Pode passar aí a Daniel. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Salomão, né, aqui a gente começa a entender por que um rei, então, ele escreve a maioria desses escritos, né, de sabedoria. Todas as 14 passagens de Reis e as 10 passagens de Crônicas que falam de sabedoria se referem a Salomão. Então, a gente tem aqui toda a sabedoria que é encontrada no livro de Reis, ela está se referindo a essa figura real, a figura, então, governante. Então, a conclusão que nós temos aqui é que a sabedoria tem um papel régio na vida do povo de Deus. Provérbios 8, 15 e 16, quem puder ler. É interessante porque esse texto de Provérbios, capítulo 8, é um texto que aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sabedoria personificada, ela aponta diretamente para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Provérbios 8, 15 e 16, pode ler, quem achou? No intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Por intermédio dessa sabedoria, e aqui a gente tem a sabedoria personificada, é que reinam os reis e os príncipes, então eles decretam a justiça. Tá? Essa sabedoria personificada, a gente vai ver um pouquinho mais em Provérbios, mas ela aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Em relação a esse capítulo 8 de Provérbios, ao longo da história sempre teve muita discussão sobre ele, principalmente pelo que tem no versículo 22, que é um versículo que dá, em algumas traduções, dá a entender que essa sabedoria ela teria sido criada, mas a melhor tradução seria que Deus a possuía desde o início. Se você for perceber muitas características dessa sabedoria do capítulo 8, elas apontam para justamente para o verbo que está lá em João, capítulo 1. Tá certo? Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente em Provérbios, mas o que eu quero que você fique aí é que a sabedoria, ela tem um papel régio, ela governa o povo de Deus, tá certo? E por fim, irmãos, aqui para a gente caminhando para a reta final, sempre houve a expectativa messiânica no Antigo Testamento de uma figura de sabedoria. Embora a gente tenha ali homens sábios que foram levantados por Deus e que receberam essa sabedoria do Senhor, mas a gente tem uma expectativa messiânica de uma figura de sabedoria que seria então esse Redentor, que seria esse Salvador. Isaías 11, do 1 ao 3, puder ler.
tronco de Jessé sairá um rebento. Essa aqui é uma referência direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o texto diz? Repousará sobre ele o espírito de sabedoria. Então, existia uma expectativa desse rei que viria, que então ele teria essa sabedoria completa, tá certo? E essa sabedoria, assim como essa sabedoria do capítulo 8 de Provérbios, esse rebento do tronco de Jessé também aponta diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa figura então de sabedoria. Então a gente tem, irmãos, mais uma frase aqui do Palmer Roberts, para a gente finalizar. Ele diz assim: de uma perspectiva da nova aliança, todos os crentes unidos a Cristo, através da fé, podem participar dessa dimensão régia da sabedoria, pois em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja que em Cristo é que nós temos acesso então a essa sabedoria, certo? Essa sabedoria que ao longo de todo o Antigo Testamento foi colocada sobre homens, mas que veio do Senhor, tá certo? Em Cristo todos os crentes então têm acesso a essa sabedoria. Para a gente finalizar, Colossenses capítulo 2, versículo 23. Colossenses 2, 23 e 24. Colossenses 2, 23. Tá. Colossenses 2, 23. Tá, então eu coloquei errado aí, tá? Isso. Tá, eu lembro. 2 e 3, 2 e 3, colocou 2 pontos. Ele faz parte. Ele está filmando esse negócio aí. Para que o coração dele seja confortado e vinculado, juntamente em amor, eles tenham toda a forte convicção a compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo estão ocultos todos os tesouros, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então, alguns pontos aqui para a gente finalizar. Primeiro, a sabedoria envolve questões morais, tá certo? Envolve retidão, envolve justiça. E por conta da nossa condição de pecado, a gente não consegue, por nós mesmos, adquirir essa sabedoria, se o Senhor não nos der. Então, em Cristo, irmãos, nós temos acesso a essa sabedoria. O que foi falado hoje no nosso culto, né? Como é que a gente sabe, não foi exatamente com essas palavras, né? Mas como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo está correto? Como é que a gente sabe que as nossas motivações para fazer o que a gente está fazendo, essas motivações estão corretas? A única maneira é por meio de Cristo, por meio da revelação que o Senhor nos deu e pela iluminação do Espírito Santo, para que a gente tenha essa capacidade então, de compreender quem Deus é e aquilo que Ele quer que a gente faça e o modo como a gente vive. Tá certo? Então, isso aqui precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Em nós mesmos, nós não temos sabedoria, mas em Cristo, nós temos acesso a essa sabedoria que vem do Senhor, tá certo? E é essa sabedoria que nos diz o que é que a gente deve crer a respeito de Deus, como então a gente deve viver nesse mundo, tá certo? Essas primeiras aulas foram um pouquinho mais teóricas, vamos dizer assim, mas a partir das seguintes a gente vai começar a pensar em Provérbios, Eclesiastes,
já baixa a cabeça